Grécia Antiga, uma região chamada Dodona. Nessa região havia um templo em homenagem ao deus Zeus, onde as pessoas buscavam nessa autoridade divina, elaborar suas dúvidas, suas angústias, suas ansiedades. O ser humano sempre diante de cenas de dúvidas, de angústia, ao ter que tomar decisão, ao invés de tomar sua própria decisão e arcar com o ônus dessa decisão e se responsabilizar, acabam terceirizando e buscando que alguém que tenha uma autoridade maior tome essas decisões. Bom, isso acontece hoje, não foi diferente no passado. E no passado as pessoas procuravam Zeus, o grande Deus ali do Olimpo, para que ele tomasse essa decisão. E nesse oráculo é interessante que havia uma árvore, um carvalho, um grande carvalho, em que as folhas sussurravam ao vento. O vento, passando pelas folhas, fazia os seus barulhos, e eles então potencializavam isso colocando penduricalhos, sinetes, e o vento batia nesses sinetes. E as pessoas tentando ouvir a voz divina, uma voz de autoridade, alguém que diga o que deve-se ou não fazer, percebe o tamanho da alienação e da angústia? Então essas pessoas procuravam os sacerdotes, e esses sacerdotes interpretavam esses sussurros. Eles eram intérpretes de sussurros. E nessa interpretação de sussurros, eles faziam um caminho de apaziguamento da angústia dessas pessoas. Nesse oráculo de Dodona, o carvalho sagrado fazia então ouvir a voz de Deus pelos sons das folhas e dos sinetes. Não era qualquer palavra que eles queriam ouvir. Eles queriam ouvir a palavra de uma autoridade, a palavra de Deus. Aquela que viria no lugar de uma autoridade absoluta, inquestionável. Isso apaziguaria a ansiedade. Percebe que o homem moderno faz a mesma coisa hoje? Ele deseja que alguém diga para ele o que fazer. Um coach, um mentor, alguém, um terapeuta, um pai, um marido, uma mulher, a TV, a rede social, o que fazer. E nessa busca do que fazer, esse homem procura um processo de outorga de autoridade. Não sou eu que tomo a decisão. Nós temos 4 pontos que eu queria destacar para vocês na história desse carvalho de Dodona. E para a gente compreender o quanto a árvore sempre permeia a história da humanidade e sempre está em um local de terapia, um local terapêutico. Primeiro, existe ali uma grande busca. O sujeito chega no estado de desorientação, precisando de uma palavra que organize a sua experiência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele não, na sua busca, ele tenta escutar. A árvore fala. Ouço vozes. Bem esquizofrênico, bem psicótico. As pessoas talvez não digam ouço vozes, mas elas dizem as vozes da minha cabeça. Eu não durmo à noite remoendo, falando comigo mesmo. Eu me sinto culpado, me sinto com medo e assim por diante. A árvore fala através dos sinais que precisam ser interpretados. Nada direto ou literal. Se nós tivéssemos uma diretriz, uma direção, alguém dissesse, faça isso, isso me lembra de um paciente que estava na dúvida se casava ou não, e ele dizia assim, se meu pai estivesse vivo, eu já teria a resposta. E eu dizia assim para ele, se o seu pai dissesse para você casar, você casaria sem hesitar. Se ele dissesse não case, ele disse, sem hesitar, eu não casaria. Percebe? Terceirizando a decisão, o quanto dói tomar decisões por si mesmo, mas o quanto é maduro. Esses sacerdotes, que na verdade é o que os terapeutas acabam fazendo hoje em dia, eles ofereciam sentido àquilo que parecia caótico e incompreensível. Freud vai nos dizer que na verdade nós não sofremos para tomar a decisão, mas para aceitarmos a decisão que já tomamos. E por último, então, o último ponto, existe ali uma palavra recebida que nos acalma, que acalma o paciente. A interpretação desses zumbidos, desses sons, dessas folhas, desses sinetes, ela acalma, mesmo que não resolva completamente, concretamente o problema. Como afeto, então, esse carvalho vai ensinar o apego à figura de autoridade, o quanto nós precisamos disso. E por isso que o carvalho acaba sendo símbolo de autoridade.
símbolo daquele que trabalha, de uma árvore forte e frondosa. Né? Ele responde e oferece um discurso em que o sujeito possa se apoiar. Há uma busca disso. Então ajudamos o nosso paciente no processo até de desenhar uma árvore frondosa, forte, com galhos. Né? Eu me lembro de uma dinâmica que eu fui cobaia da minha analista, em que eu deitava no chão e precisava me estruturar a partir de mim. As minhas mãos se tornavam raízes e os meus pés raízes que se fincavam no chão, e automaticamente eu podia agora ter uma estrutura para resolver e elaborar os meus problemas. É uma dinâmica bem gostosa. Né? Um dia a gente pode até, nas supervisões, conversar sobre isso. O Carvalho de Dodona nunca duvida, nunca hesita. Por isso, tantos corações aflitos buscavam sua sombra. Hoje, quem acaba fazendo essa função um pouquinho é a religião. As certezas, os coaches da vida. Na análise, tudo isso modifica. Tudo isso é conduzido num processo diferente. Toda transferência, ela carrega algo do oráculo, a fantasia de que o analista sabe, de que possui uma palavra. Lacan vai dizer assim, que o analisando começa a análise imaginando que o analista sabe as soluções para ele. Mas depois ele percebe que, na verdade, as soluções já se encontravam diante dele. Em outras palavras, os analisandos procuram o Carvalho de Dodona, que é o setting terapêutico. Pergunta clínica que eu quero deixar para vocês dessa nossa observação sobre essa árvore mitológica desse carvalho. Onde o paciente procura hoje um carvalho oracular que lhe diga o que fazer ou quem ele é? Nas drogas, nos amigos, na religião, na família, no espelho, na literatura, nas artes, nos medicamentos, nos médicos. E talvez tivesse que achar simplesmente em si mesmo, porque esses sussurros nada mais são do que ecos da sua própria voz. Bom, quer aprender mais sobre isso? Quer enxergar um pouquinho mais das árvores sobre os dilemas e as angústias humanas? Dia 27, 28 e 29 temos um compromisso agendado. Dia 27, uma aula livre, pública, 28, 29 e 30, para aqueles que fizerem inscrição no curso. Faça a inscrição no grupo, ali pelo WhatsApp. Você não paga nada para fazer essa inscrição no WhatsApp. Vai participar do debate, por todo esse período. Fomentação do debate, a apresentação desses vídeos, o material que eu vou encaminhando ali. Fazendo a inscrição, todo esse material já está na plataforma. Você tem de imediato acesso à plataforma do percurso psicanalítico do Instituto Marçal, e ali você vai ter acesso ao material sobre as árvores mitológicas, um e-book que eu produzi. Você vai ter acesso aos vídeos que a gente está gravando. No total, eu tenho compromisso de fazer 20 vídeos apresentando as 20 árvores, e depois todo o material que vai ser gerado, inclusive o e-book do curso, porque na verdade é um livro-curso. No dia 27 eu lançarei o livro. Esse livro será um curso, dividido então em 4 encontros. Quanto custa para fazer tudo isso? Qual é o investimento que você tem que fazer? Investimento de R$350, podendo ser parcelado até 12 vezes. 3, 4, 5, quantidade de vezes que for cômodo para você, ou com desconto de 10% se você fizer o Pix. Acesse o site www.percursopsicanalítico.com.br, vai lá em cursos, a árvore e o trauma do mito à terapia. Mas eu vou colocar o link direto aqui, você pode clicar nesse link, você acessa ele, pega as orientações, as informações, faz a inscrição, fez a inscrição, efetua o pagamento e já tem acesso a todo esse material que já está sendo produzido. Dia 27 é a entrega do e-book. O e-book e o voucher para que você tenha um desconto caso queira esse livro físico para poder destacar, fazer alguns exercícios. Vai ser um livro gostoso de se ler, espero. Ok? Um abraço para todo mundo. Vejo vocês com a próxima árvore amanhã.